você, tá? E eu preciso lembrar uma coisa aqui, tá, gente? No dia 18 agora, nós vamos ter o webinar aqui sobre o General Soleimani com essas duas estrelas aí, tá? O Edilson e o Lineker. O nosso que a gente conversa muito, eu interajo menos porque tem que ficar organizando aqui esse verdadeiro hospício que é o Canorte da Guerra. Mas eu gosto muito de ouvir eles, eu peço muita Açaí. opinião, sempre Bem-vindo a muitos assuntos que eu Leitão.arte. tenho dúvidas eu levo para esses dois aí, tá? O pessoal fora de sério, Edilson e Lina, que é uma dupla maravilhosa, uma dupla sensacional, e eles vão estar com a gente agora no dia 18. Então, Edilson, você que vai fazer o encerramento aqui para gente, tá? Da nossa live, tá contigo aí. Comandante, mais uma vez, gostaria de congratulá-lo aqui por essa grande iniciativa. Boa noite, Lineker, né? A gente nem sequer falou aqui ainda, mas boa noite aí. E a todos que viram e assistiram essa live, a gente pede que compartilhem com as pessoas para que elas tenham uma noção de visões diferentes. Aqui passaram pessoas num mundo plural, com ideias e opiniões muito divergentes. Algumas pessoas, pode parecer que as pessoas estão falando sobre a mesma coisa, mas as visões, às vezes, elas diferem. Mas uma coisa não pode diferir. As pessoas têm que ter uma noção daquilo que é a justiça e aquilo que é errado. A guerra que veio ao mundo mostrar um lado sombrio do que a humanidade é capaz de fazer. E é contra isso que as pessoas combatem. Não é simplesmente a bandeira do nazismo, não é simplesmente a bandeira da Alemanha, a bandeira do Hitler, mas os atos, e que hoje que a gente ainda enxerga, que estão aí acontecendo. Eu acho que é essa a questão. E a gente pede que as pessoas compartilhem para que as pessoas tenham noção do que é. Escolham o canal que vocês querem para poder participar. Minha sugestão é que conheçam a todos e ouçam a todos. Tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Não estou falando simplesmente por causa do meu ou o que seja, mas é que esse grupo que acabou de apresentar para vocês, eles trazem para vocês sempre a realidade dos fatos. Isso é muito importante. Existe muita besteira por aí pela internet, e você seja crítico para analisar isso, mas eu acho que o comandante fez foi concentrar aqui um rol de pessoas que trabalham sério e trabalham com o assunto do dia, sempre contextualizado. Há outras pessoas que não puderam participar, mas que também são interessantes, e que, assim, vocês acompanhem o desenvolvimento dessas coisas. Estamos fazendo a história agora. Ela não, daqui a 50 anos vamos estar falando desses erros que nós estamos cometendo aqui, com certeza. Queria agradecer pela oportunidade do comandante, né, mais uma vez. Também aqui falar sobre essa questão da live, né, educação Soleimani, vale a pena entender. É um ponto que a gente vai tocar na questão, o Lineker muito mais bem preparado do que eu para esse assunto, vai falar como pensa, como é a mentalidade desse tipo de pessoas. Isso é muito importante para a gente começar a entender os processos das coisas. É isso que eu gostaria de deixar aqui. Muito obrigado, Edilson. Eu vou pegar o Paulo, ele está aqui. E eu queria dizer para vocês o seguinte: vamos fazer a inscrição, quem puder aqui, quem quiser, tá, se inscrever no webinar do General Soleimani, tá? Vai ser dia 18, às 14 horas, horário de Brasília, pessoal. Vale a pena, gente. Amanhã eu devo repassar o material para vocês, tá? A Lineker, semana passada foi muito corrida, não consegui fazer nada. Mas eu vou repassar o material para vocês, que eu recebi um material muito bom. A gente vai encerrar com o Paulo agora do Geosmart, porque daqui a gente vai estrear agora um vídeo do canal Arte da Guerra, pessoal. Ô, Paulo, tudo bem? Boa noite, comandante. Eu peço mil desculpas, que a falha foi minha. Eu achei que precisava ser chamado para entrar e no final aparecer no final. Aqui é que nem serviço submarino, gente. Boa noite. Boa noite. Desce um da vela, deita, todo molhado, já o outro que está ali já sobe, o negócio é dureza. Mas tá contigo aí, Paulo. A gente vai fazer o encerramento com você. Eu só queria agradecer o convite. Eu vi o pessoal falando muitas considerações legais, time de primeira, público de primeira.
Eu só queria fazer uma pequena consideração. Essa participação da União Soviética na Segunda Guerra Mundial, principalmente da União Soviética, os Estados Unidos também foi assim, mas é que é diferente o cenário. É o poder que a logística tem numa guerra. Ganha quem tem logística, quem tem capacidade industrial de massa. E a União Soviética tinha isso com sobras. Os Estados Unidos era mais para a marinha, né? Afastado do fronte. Mas a União Soviética, em termos de guerra terrestre, é um negócio... Eu acredito que nunca mais nós vamos ver uma capacidade, uma mobilização como essa. Eu acho que merece todo destaque e independente de considerações políticas, geopolíticas, ideológicas, eles têm todo o direito de comemorar e comemorar muito a vitória, porque foi um feito fabuloso. Porque o exército alemão, com todas as deficiências que ele pudesse ter de equipamento, era um exército que era tirado a cavalo, a gente sabe de tudo isso. Mas o treinamento que os caras tinham era um negócio ímpar. E os soviéticos sobreviveram a tudo isso e reverteram as tendências. Acho que isso merece um destaque. Eu queria ter falado antes sobre isso, lamento ter chegado no final, mas o recado é esse. Valeu, pessoal. Muito obrigado, comandante. Nós vamos fazer mais para frente, gente, algumas lives aí, eu estou querendo fazer já faz tempo, sobre a teoria da batalha profunda, a arte operacional, falar do Tukhachevsky, dos Vetin, desse pessoal todo aí. É muito importante. Para mim, é uma coisa que eu considero muito. Eu assisto muito documentário sobre essa área aí. Eu estava vendo o Pitiro falar hoje sobre a Batalha de Rizhov e outras batalhas. Isso tudo é muito importante. A gente vai fazer. Vamos fazer outros eventos aí, tá? Gente, eu quero agradecer. Eu tenho um pôster dele. Então, vamos fazer. Um pôster do Tukachev em casa. Ele era um cara realmente fantástico, gente. Vamos fazer. Tá? Essa noite ainda eu estava estudando. Tem uma série de documentários no Star Media sobre as lideranças soviéticas, né? E eu estava estudando o Clemente Voroshilov, KV. Nossa. Interessante. Tem muita coisa bacana para vocês verem. A gente vai fazer muita coisa legal, gente. Eu quero lembrar só para vocês, hoje, às 22 horas, estreia um vídeo nosso aí sobre a tentativa de assassinato do Zelensky e vamos contribuir para o Pix aqui do Fala Sério Tietê para ajudar a vaquinha, tá? Quero agradecer o Edilson, vamos fazer a inscrição no Plano Brasil, tanto no site quanto no canal. E o Paulo, do canal Geosmart News também, tá? Vamos ajudar os canais parceiros, pessoal. Isso tudo é muito importante. Agora a gente está na segunda quinzena de maio, agora eu estou conseguindo limpar um pouco a agenda. Essa live mesmo era para ser dia 9, não foi porque eu vou ter uma palestra em Campinas. Mas quando eu limpar a agenda, eu vou trazer o pessoal. Paulo, Edilson, Lineker, muito obrigado, gente. Só 10 horas, tem live, tem um vídeo curto aqui no Arte da Guerra. Até mais, pessoal. Muito obrigado. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu andei matutando hoje, até vou fazer um Twitter quando eu acabar aqui. Nós devemos estar chegando a semana que vem em 70 milhões de visualizações, tá? E eu quero fazer uma live lá no Velho General para comemorar. Essa semana eu publiquei um artigo no Velho General, um artigo que é para assinantes, mas que ele fala sobre a parceria entre
falar que aí vem uma das vantagens de você utilizar modelos abertos, né? Num modelo fechado, num modelo né, que não é de código aberto, o cara pode trocar o modelo a qualquer momento. E acontece mesmo, né? A OpenAI aí faz isso. Até porque eles descobriram uma maneira de utilizar menos poder de computação. Para os open source, você garante que eu estou utilizando esse modelo aqui, vou utilizar até o fim da vida, ou quando eu substituir, eu sei exatamente o porquê eu substituí e consigo ter mais segurança nas respostas, né? Respostas que ele vai dar são mais controladas ou estão mais próximas do que eu espero que ele dê. E, inclusive, também, aí, tendo o modelo, né, disponível para mim, eu posso fazer o fine-tuning. Eu posso fazer coisas que são um retreino. Um alinhamento. Eu posso, por exemplo, eu vou aplicar em uma situação jurídica. Eu quero ler um contrato e falar se aquele contrato ele é bom ou não, ou se ele tem alguma falha, se tem algum artigo que deveria ser reescrito, alguma coisa assim. Eu preciso de uma LLM que consiga entender a nuance do juridiquês, né? A gente tem que tem tudo esse isso, vocabulário. tem todo esse vocabulário, é difícil, né? Então, a LLM tem que entender essa nuance. Fazer o fine-tuning e ter essa capacidade de fazer o fine-tuning é muito útil, e aí eu vou utilizar modelos de código aberto, modelos que eu consiga alterar. Vocês acham que não vai ter cor? A gente tem que fazer essa moderação, né? Ela tem que ser feita, né? Exato. Não dá para soltar aí pronto, né? Sem moderar totalmente, né? Tem que ter algum tipo de inteligência no uso, né? Então, é uma ferramenta, como várias outras, né? Mas você tem que entender exatamente onde você está utilizando e, se for necessário uma moderação mais pesada, você vai fazer isso também, né? Então, é aquilo. Se você pega a internet inteira e coloca na memória de uma LLM dessas, ela vai falar besteira porque a internet inteira é um lugar que tem ali suas regiões ruins, né? Então eu preciso trazer isso para algo mais humano ou para algo que não vai dar problema no futuro. E isso até é uma das técnicas, né, que se utiliza normalmente, que é o tal do reinforcement learning from human feedback. É isso aí. É o aprendizado por reforço com resposta, com feedback humano. Então eu chego para a LLM e pergunto um monte de coisa e vou vendo a resposta dessa LLM. Ela respondeu isso aqui. E eu falo, essa resposta aqui não foi tão boa. Então eu dou um peso negativo para isso. Chegou comida aqui. Aí, ó. Isso aí. Eu dou uma resposta negativa, se a resposta não foi tão boa. Ou eu voto positivamente, se a resposta foi legal. E aí eu começo a massagear os dados para eles irem nessa direção. Entendi. Exatamente. E os garfinhos? Beleza. Não, senão não dá pra comer. E esse lance aí do aprendizado por reforço, né? É muito o que os algoritmos de rede social usam, né? Também. É isso, né? Que aí é toda a discussão, né, sobre o uso ético dessas ferramentas, né? Eu posso utilizar o aprendizado por reforço para reforçar o tipo de conteúdo que eu vou mostrar e saber, né, adaptar o conteúdo ao que o usuário quer, mas às vezes eu posso fazer isso muito bem, né? Muito melhor do que o esperado, né? E nós somos animais que tem algumas iscas, né? Então, sim, aquela coisa, você ficar ali passando shorts, né? Passando o TikTok. O do TikTok, né? Os caras falam que o algoritmo do TikTok te conhece em 3 minutos. Exato. Exatamente. Em 3 minutos. Aliás, o dono do TikTok, o chinês, né? Que é o chefão lá. Ele tá na capa da revista Wired desse mês aí, dando uma entrevista muito maneira, que ele fala que ele não tá, que é nesse ponto até que ele fala com vocês, ele não tá mais contratando programador, ele tá contratando neurocientista. Pra saber como que a recompensa vai funcionar. Como que o cérebro humano funciona para ele poder melhorar o sistema de recompensa ali,
pro cara não sair, porque o lance é não sair do TikTok, né? Exato. Esse que é o lance. Porque agora você tem uma competição entre as plataformas, mesmo entregando coisas diferentes, né? O YouTube, o TikTok, o Netflix são produtos completamente diferentes, mas todos disputam o seu tempo de tela, né? Claro. O dia de todo mundo tem 24 horas. Exatamente. Então, se você vai passar vendo um seriado na Netflix ou vendo o TikTok, é a sua escolha. Então, essas empresas hoje competem por um bem escasso, que é o tempo que a gente tem. E aí é legal uma questão que é o porquê o TikTok ficou na mídia e tem essa relevância toda, sendo que a gente já tem rede social há muito tempo e de diversos outros tipos. É também porque o principal fator de construção das redes sociais antes do TikTok era as suas conexões entre amigos, né? Então sim. Você tem ali o Facebook, ele vai te mostrar o que você escolheu seguir, né? Os seus amigos que você tem ali, e o que você vai dar like, beleza? Ele vai mostrar mais vezes coisas similares ali, mas é sempre muito relacionado às pessoas com quem você interage. Querendo ou não, é finito, né? Exato. O Twitter é a mesma coisa, são as pessoas que eu sigo. O YouTube são os canais que eu sigo. Agora, no TikTok, ele inverteu isso. Ele vai falar, não, eu vou te mostrar um monte de coisa e você não vai precisar... Pelo que você responder é que eu vou aprender, né? Você não vai precisar me falar nada explicitamente. Você só vai marcando aí. Então fica uma coisa que é muito mais direta, né? Você não tem mais... eu gosto dessa pessoa aqui porque ela fala de ciência, mas eu não gosto quando ela começa a falar de futebol. Não tem intermediário. Agora ele vai saber, eu gosto de ciência, eu vou ter vídeo de ciência até amanhã. E não vou ter nenhum vídeo de futebol. Então, é isso. Exato. E funciona bem, né? Nossa, E o engraçado, analisando nesse ponto, né? A gente tem de um lado essas grandes empresas das redes sociais, né? E do outro agora grandes empresas de IA, né? E uma usando a coisa da outra, né? Exatamente. Essa briga pela atenção do indivíduo e como... E na IA aí, nas IA, já tá tendo essa briga? Por exemplo, o cara que fica mais no chat GPT, ou o cara que usa o Gemini, ou o cara que usa o... Qual que são as outras lá? O Claude, Llama e tal. Deve ter também, né? Não, tem. E você começa a usar, você começa a perceber, isso aqui é melhor para isso. Então, isso aqui vai me... Por exemplo, o Claude é muito bom para escrever código. Então, se eu preciso escrever código, é ali. Agora, se eu quero uma resposta mais objetiva, eu quero menos chance de alucinação, eu uso uma outra. E aí, quando você vai para os modelos open source, é legal que você também tem isso e você tem mais variedade nessas coisas. Porque, pegando como exemplo, né, o Claude. O Claude é um modelo fechado da Anthropic. Ele é um modelo generalista. Ele vai, se você fizer pergunta sobre código, sobre programação, ele vai responder. Se você fizer pergunta sobre a sua vida, ele vai tentar responder. Se você entregar um texto e falar para ele, corrija esse texto para mim, ou faz esse texto ser melhor, para mim ele vai fazer isso. Só que quando você vai para os modelos open source, você tem uma variedade no objetivo para o qual ele foi construído. Então você consegue ter um modelo que é muito bom em programação. E aí eu vou usar ele só para isso. Eu tenho outro modelo que ele é muito bom em escrever contrato. Eu tenho outro modelo que ele é muito bom em aplicações relacionadas à medicina. Dá para fazer isso também. Então, você começa a usar o modelo para o que ele é mais forte, né? Você começa a especializar esse modelo. E você também tem outros fatores que você pode levar em consideração em modelos abertos, né? Como a gente estava mencionando, tem modelos, o Llama 3, por exemplo, tem 3 versões do Llama, tem de 3 bilhões, 8 bilhões, de 80. Então você consegue até pensar, será que esse modelo aqui é menor? Eu consigo implementar ele numa infraestrutura muito mais simples, eu não preciso de uma infraestrutura tão sofisticada, tão cara. E esse modelo já é bom o suficiente para mim, porque eu quero fazer, para fazer uma classificação, para fazer um texto simples, algo nesse sentido. Então você tem já outros fatores que você pode ponderar, né? Não só a qualidade do modelo, mas qual que vai ser o impacto na infraestrutura que você vai utilizar para fazer a implementação desse modelo. E, enfim, então tem outras coisas que você pode levar em conta além da qualidade. E você pode, né, e abre essa frente de possibilidade de fazer uma implementação local, né? Então você consegue, na sua própria infraestrutura, se você tiver ali
uma infraestrutura possível, né, de uma GPU para fazer essa hospedagem, você pode ter ali localmente. Então, nenhum documento seu, nenhuma análise precisa sair da sua infraestrutura interna. Você não precisa depender de uma infraestrutura externa, de um modelo que pode... Da internet. Você pode né, utilizar o modelo sem estar conectado à internet. Exatamente. Então, dá para fazer isso. Então, isso é super poderoso. Né? E a H2O, como que ela surgiu na vida de vocês aí? Conta aí pra gente, fala um pouco da empresa, como que ela é, ela é da onde, como que... Conta um pouquinho. Quer falar da H2O? Não, vai lá. Não, a H2O a gente é uma empresa de 2012 e nasceu especificamente para isso, para fazer inteligência artificial como um todo, né? Hoje, como a gente estava mencionando, LLM é um nicho, né? É algo dentro de Deep Learning, que está dentro de várias outras coisas. Então, a gente nasceu para fazer inteligência artificial como um todo, tudo que envolve, desde modelos de machine learning tradicional, com dados tabulares, com dados estruturados, e foi caminhando em direção a outros modelos. Então, hoje a gente tem soluções não só para LLM, para modelos desse tipo, mas a gente tem um algoritmo genético para dados tabulares, por exemplo, para gerar modelo de classificação, de regressão, coisas mais convencionais em machine learning. Mas a gente tem solução para visão computacional, tem para tratamento de áudio. Então, tem várias soluções para cada área da inteligência artificial que foram evoluindo ao longo dos anos. E hoje, claro, não dá para falar sem citar LLM, modelos de linguagem dessa natureza. Mas ela começou fazendo outras coisas então. Fazendo outras coisas. Não tinha LLM quando ela começou, exatamente. Né? Quando começou, o grande foco era esse de modelos de dados estruturados. E a gente modelos preditivos, né? Modelos preditivos. E modelo preditivo... de dados estruturados especificamente, tem todo um outro desafio de saber qual modelo que você vai fazer, quais são os parâmetros, né, que você precisa selecionar para aquele modelo, quais transformações nos seus dados você precisa fazer. Quais variáveis você vai escolher, né? Quais variáveis você vai escolher. Então, grande parte da evolução que a gente tem nos primeiros anos da empresa foi estruturando um algoritmo que a gente tem de AutoML, Auto Machine Learning, ou seja, encontrar essas modificações, encontrar qual é o melhor modelo, qual a melhor estrutura de modelo que a gente tem para esses dados especificamente. Então, é uma caixa de ferramenta para gerar modelos novos, né, de machine learning, utilizando uma ferramenta que é automática, nesse AutoML, utilizando um algoritmo genético que foi criado internamente e evoluído ao longo dos anos. Né? Tá aí. Então, ela surge em 2012, aonde que ela surgiu? Na Califórnia, né, no Vale do Silício. Vale do Silício. Exatamente. Vale do Silício. E eu acho que outra coisa legal aqui é o H2O, ela hoje trabalha muito com AutoML e tudo mais, né? E sempre nesse foco de democratizar a inteligência artificial ou fazer com que pessoas que não necessariamente têm uma formação em ciência de dados, etc., consigam utilizar IA e Machine Learning da maneira correta e de uma maneira segura. Então, também, a gente estava falando aqui de toda a utilidade desses modelos, mas tem a parte ruim também, né? Você tem que saber a ferramenta que você está utilizando. Então, por exemplo, quando um programador mesmo está fazendo um código ali, um programa, um aplicativo, quando ele coloca algo errado no programa, vai dar um bug que uma hora ou outra vai ser descoberto, né? Ele vai saber que deu errado. Ou, sei lá, um mecânico coloca uma peça errada, uma hora o carro vai quebrar. Então, é relativamente fácil descobrir o erro. Num modelo de machine learning, não. Então, se você colocou dado ruim ali, ele pode aprender relações espúrias entre os dados. Então, ao invés de... Né, eu posso até aprender coisas que são... que não deveriam ser utilizadas ou que não tem relação mesmo. Ou que reproduzem um viés, né, que existem nos dados que não podem ser reproduzidos. Então, você usar essa ferramenta da maneira correta é muito importante, né? Você saber que eu preciso validar meus modelos, eu preciso guardar uma parte dos dados para descobrir se o modelo é bom mesmo ou ele está aprendendo uma relação espúria porque eu utilizei uma variável que não deveria estar ali, né? Então, dando um exemplo clássico aqui, até de crédito mesmo, né? Eu vou definir qual é o seu limite do cartão de crédito. Eu preciso utilizar
informações somente do passado, né? O meu modelo né, que define limite de cartão de crédito, ele não pode olhar para o futuro, ele não pode olhar dados que naquele momento não existem para fazer isso. Então, por exemplo, eu não sei, né, eu preciso definir isso de uma maneira inteligente. Então, todo o nosso software, todo o conjunto das soluções da nossa plataforma permite que você utilize isso da maneira mais inteligente, que ele faça testes automáticos para descobrir se isso está sendo feito da forma correta e depois te dê ferramentas para você analisar a interpretabilidade dos modelos. Então, também, se diz muito que Machine Learning ou IA é uma caixa preta, calma, não é bem assim. Existem ferramentas e existem um outro arcabouço teórico ali que foi desenvolvido para você conseguir tirar relações interessantes. E, às vezes, até a predição em si é um modelo preditivo, mas a predição em si não é tão importante. Eu quero fazer um modelo que vai acertar muito, mas, na verdade, eu quero analisar a interpretabilidade dele. Porque a partir daquilo ali, eu vou conseguir mexer no que eu estou tratando. Então, ter tudo isso disponível num clique ou disponível de uma maneira facilitada é o que a gente faz. E aí o usuário consegue focar no problema dele, nos dados dele e deixar a parte de machine learning para a gente, né? O nosso software resolve e você pode ter uma confiança de que está fazendo isso da melhor maneira. Focar na área de negócio, né? Porque quando a gente cita, né, dos cientistas de dados que tem que ter essas 3 formações, né? De estatística, de computação e da área de negócio. Isso permite que ele se atente muito mais aos problemas de negócio, trazer novos problemas, observar onde ali ele consegue encontrar novos problemas que podem ser resolvidos com machine learning e deixa para a plataforma algo que muitas vezes é tentativa e erro, né? Que você tem que ali exaurir de uma maneira manual, né? Que é tentar fazer as transformações das variáveis, encontrar o melhor modelo e por assim e assim diante. Então, isso é super importante. No final das contas, a gente tenta prover um conjunto de soluções para paradoxalmente encontrar o mais complexo possível para achar a melhor performance, então as interações entre as variáveis, as transformações que vão extrair o máximo de informação, o melhor modelo que a gente pode construir para aquele cenário, mas ao mesmo tempo dando todos os passos para trás necessários para transformar isso numa caixa transparente ali para que o usuário consiga entender exatamente o que está sendo feito, quais foram as transformações realizadas e tudo mais, para ter a confiança ali de aplicar isso no dia a dia. Põe o site aí deles aí, Cris. Vamos dar uma olhada aí. Até para eles explicarem aí pra gente. Não, o site ali primeiro. Tá aí, ó. Aqui a gente está falando um pouquinho justamente sobre a rede neural que eu tinha mencionado anteriormente, né? Uma rede super tiny, né? Super pequena, com 1,8 bilhão de parâmetros, que hoje, né, nos rankings aí, é a melhor rede em até 2 bilhões de parâmetros, né? Então ela ganha até de algumas redes com mais parâmetros do que isso. E ela tem aplicações que a gente chama de aplicações on the edge, né, na borda. Ou seja, ao invés de utilizar a internet para mandar para um modelo super complexo, eu posso colocar uma rede dessa no seu celular e o seu celular vai ser capaz de responder ou de fazer alguma coisa. Por isso que ela tem que ser super tiny. Exatamente. Sem necessidade de conexão à internet, né? Não está acessando uma infraestrutura externa, nada. Então ele está realmente morando no celular. Usando as open source aí que existem, exatamente. Né? Então essa é uma que a gente treinou do zero. Então a gente pegou a internet inteira, 4 trilhões de palavras, né, da internet, e utilizou para treinar uma rede. O Hugging Face, para o pessoal entender, é onde estão as redes de código aberto. É um repositório, aberto, né? É um repositório disso aí. Então, para o pessoal entender o que quer dizer isso. E lá tem todos os tipos de modelo. Tem esses modelos que são LLM, mas tem vários outros modelos que são open source, de reconhecimento de fala, de imagem. Tem vários modelos lá. O pulo do gato tá em quem sabe pegar esses modelos e
programar eles da melhor forma possível ali, né? Exatamente. Criar soluções da melhor forma possível usando eles, né? Seria isso, né? Exato. E saber quando eles falham ou quando eu devo utilizar um maior ou um menor. Então, eu tenho que primeiro pensar no meu problema e depois procurar a ferramenta para solucionar. Não vou escolher a rede primeiro e depois sair aplicando em tudo, né? Aliás, a avaliação de um modelo desse tipo é um campo hoje um campo aberto de pesquisa, assim, né? Porque Como avaliar? Porque é uma resposta. Já falei, cara. Muitas vezes só fazer subjetivo. uma pergunta, mais nada. O pessoal perde, se tivessem vindo aqui desde o começo, Exato. era uma pergunta só. Ali em Solutions são o quê? São as coisas que vocês proveem aí. Vai ali, Cris. Exato. Vai ali em plataforma primeiro, pode colocar o mouse em cima. Então aqui são, né, as ferramentas da plataforma, então tudo que a gente consegue, tudo que a gente, né, oferece na plataforma. Tá. Então, aí tem ali para documentos e dados. Exato. Solução para AutoML, para IA generativa. É a solução de dados tabulares, né, do AutoML que a gente estava mencionando. Ali sai dado com inteligência. No code Deep Learning. Exatamente. Caramba, O Red que é Torch isso? é onde mora a nossa solução, especificamente Deep Learning de maneira geral, mas onde a gente faz todas as aplicações de visão computacional. Então, se a gente quiser treinar um modelo, por exemplo, para detectar os lagos lá do Pantanal, você consegue fazer tudo isso sem uma linha de código. Sem uma linha de código. Você entrega o dataset, fala, eu quero treinar um modelo desse tipo e Aí é vocês que fazem. a plataforma faz lá automático. dentro. Exatamente. Entendi. Exatamente. E ali, né, então, até a gente tem ali as soluções. Então, Aqui uma coisa legal falar, né? vai lá. Tá vendo, pessoal? É dividido em generativa e preditiva, né? Eu sempre toco nessa tecla aí porque a generativa é aquela que vai te dar uma resposta. Não importa se ela tá certa ou errada. Exato. Aí vai precisar da sua moderação para saber se ela tá certa ou errada. Palmeiras tem Mundial? Todo mundo sabe que não. Se começou a enrolar, aí você avalia qual é a resposta dela. A preditiva, até o pessoal entender, ela não te dá uma resposta, né? Ela te dá probabilidades. Exatamente. Então é isso que é a grande diferença. Que é o grande sucesso da generativa, que foi o ChatGPT, é isso. É ele te responder qualquer coisa que o pessoal começou a perguntar, né? Exatamente. Porque eu brinco com o pessoal. Imagina se você perguntasse para o ChatGPT e ele respondesse com probabilidade. Não ia fazer sucesso. Não ia fazer sucesso, porque ele ia falar assim, não, 40% de ser isso, 30% de ser aquilo, 20%. É que essa parte preditiva tá rodando lá nos Transformers, escolhendo as palavras, né? Exatamente. A gente Aí não tem essa vê isso última acontecer. etapa para virar as palavras, né? Que a gente tem. Se você perguntar ao Palmeiras se tem mundial, 20%, não faz sentido. Não tem nada a né? ver. Mas o GPT-3, que era antes, né? Ele tinha um lugarzinho ali do lado que tinha um monte de parâmetro, né? Que a gente colocava, que era temperatura, papapá, aquelas coisas todas. Que eu acho que o grande pulo do chat GPT, quando ele virou 3,5, né? Foi eles terem colocado aquela interface ali que não tem nada, interface né, de cara? chat. Exato. não tem Abstraiu nada. tudo isso. Porque aí tá eles resolvem essa parte, né? Inclusive, a gente pode ir ali na aba do lado, Cris, e... Não, lá em cima, H2O GPT. Isso. Esse é um playground que a gente tem, onde você pode testar vários desses modelos. Então, tem o GPT 3.5 ali, né? Tem modelos open source. Até se você rolar para baixo um pouquinho, pode rolar um pouco mais, ó. Tem outros modelos aí também, né? Ó, tem o H2O Danube 2 ali, que é o nosso, nosso modelo pequenininho. Tem o Llama ali. Tem o Llama 3. Exato. E aí, rola para cima de novo, por favor. Você pode fazer uma pergunta e ele vai mandar a mesma pergunta para todo mundo. Né? Coloca aí, Cris, a pergunta de sempre. Vai lá. E o Cris, ele é palmeirense, viu? Tem isso aqui. Para vocês saberem, a gente trata todas as IAs com muito respeito. Isso é super importante. Porque o dia que elas se revoltarem, nós pelo menos vamos ser os últimos a morrer. Lógico. Aí vai falar, vocês... Mas aí agora eu descobri que elas não guardam nada, né? Não guardam, então elas não são adianta muito nada, viu? esquecidas. Elas não guardam nada. Nem os dados que foram usados para treinar. É bom perguntar assim, ó, o Palmeiras tem mundial, porque eu nem tô falando que é mundial de futebol. Exato. É a pergunta clássica do torcedor. Dá enter aí e vambora. Sim! Olha só. Nossa, cara! Não. E aí, olha que interessante ali, tá? Esse é um modelo, o primeiro aqui é um modelo open source. Ele
foi treinado em um monte de informação e tal. E olha a confusão que ele faz, ó. É o atual campeão mundial, tendo vencido a Copa do Mundo de Clubes em 2021. Eles conquistaram o título ao derrotar o Chelsea na final em fevereiro de 2022. Totalmente errado, cara. Ele misturou um monte de coisa, né? Mas teve a final com o Chelsea em 22 de fato. Ele só confundiu que... Na verdade, Mas como assim? Mas como que ele... Caramba, cara. Olha só, galera. E aí, por quê? Ele tem um exemplo de um time brasileiro que ganhou do Chelsea na final. Então ele confundiu as duas coisas. Entendi. Né? Chelsea... Não, mas acho que foi o Palmeiras que jogou mesmo com o Chelsea. Não, 2022, só que ele perdeu. Então, o que mas ganhou foi o Corinthians. Isso, Então, ele misturou as duas coisas, né? Exato. Cara, olha aí, Cris. Que loucura. Bom demais. Ó, mas ali o GPT Agora, eu traz gostei. o Ó, tem uma 51. coisa. Tudo bem, a resposta é totalmente errada. Aham. Mas eu gostei que ele começou com boa noite Boa também. noite. Exato. Né? Ele meteu um boa noite ali, depois não valeu de nada a resposta dele. Exato. E olha lá, o Vamos GPT 3.5 errou também, né? E não falou boa Errou, vamos Errou, lá. Né? cara. Isso Mas aí não errou, existe. errou. E aí, ele falou alguma coisa ali. Agora, vamos... Pode rolar. Aqui, ó, na verdade, ele fala que tem um título mundial, né? Ok. Em 51? Então, talvez não seja o que a gente tinha comentado no outro episódio, né? Não é o mundial que a gente conhece hoje, mas tecnicamente seria um o mundial. mundial. Tecnicamente, Também pode ser essa a intenção dele. Né? Não, Aí mas tá errado. ele tá mais bonzinho com as inteligências artificiais. Ele vai ficar vivo se Ele a quer, ele IA tá final... tentando se garantir. Agora eu gosto dessa aqui, ó. Essa aqui é a enrolona, né? Exato. Não é? Qual que é essa daqui? Esse é o Esse aqui Llama é de 8 bilhões. bi. Aquela lá era de 70, né? 80, esse aqui é de 8. Qual? O que errou era o de maior? Era Não maior. é possível. Então, Sério? Exato. E com a resposta mais curta. Como pode isso, Então, cara? é porque é uma coisa muito probabilística, né? estocástica. É. Então, ele começou de um jeito e... Se você tirar o boa noite, vai mudar completamente todas as respostas. Então depois nós vamos fazer sem o boa noite. É. Pera aí. Olha lá. O Palmeiras tem um grande histórico em Copa. Aí o cara começa a enrolar. Esse é aquele esse aluno é que não sabe a palmeirense. resposta. Enrolou. Sabe o aluno que não sabe a resposta? Ele começa. Copa Libertadores da América, não tem nada a ver com o que eu perguntei, ó. Não tem nada. Nada. Agora, ó, o Palmeiras conquistou a Copa da Libertadores da América em 99, 2020 e também venceu a Sul-Americana em 2004, 2012. Além disso, o clube também disputou a Copa Intercontinental, tá? Portanto, embora não tenha conquistado um título da Copa do Mundo, o Palmeiras tem uma história. Aí, Olha só. ele enrolou pra Enrolou. responder. Por que não responde não, cara? Ó, Isso é que eu queria saber. É só falar não. Não, acabou. Exato. Ó, Mas e- tem alguns parâmetros que a gente pode mexer especificamente para isso, que é o 00 quão underscore rolão vai Darla. ser a rede, ou quão determinística vai ser a resposta. E esse aqui qual que é que tá rodando? É o modelo pequenininho. É o Esse é de de 1.8. 1.8. Palmeiras é o clube de futebol brasileiro que disputou vários campeonatos mundiais. No ano de 58... Ele também vai lavar as mãos Cara, ali. ele Ele enrolou também É importante lembrar que o clube foi fundado... Porque eu nem 1912. perguntei isso aqui. disputou vários campeonatos, etc. Eu nem perguntei quando ele se fundou, Ó, cara. agora vamos... Sobe um pouquinho e tem uma... Pode subir mais? Tem uma aba ali, ó. Expert. Isso. Então, aquilo... Aliás, pode ser. Pode rolar para baixo. Aqui. Pode ir até o final. Até o final. Lembra, você estava falando antes, né? Que antes no GPT-3 tinha um monte de parâmetro. Aqui tem também. E aqui legal, você pode mexer nessas coisas e ir testando o que acontece de diferente. Então, sobe ali, ó, nesses aí mesmo. Então, aqui, ó, um dos parâmetros mais importantes pra gente é aquele de temperatura. Isso. Ali é a aleatoriedade que eu vou dar no modelo. Então eu vou falar, às vezes não pega a palavra mais provável, pega a segunda, pega a terceira, pega a 15ª. Então, ao invés de pegar sempre a mais provável, que vai dar um texto que é muito repetitivo, muito duro, né? Um texto muito sem criatividade, eu aumento a temperatura. Só que se eu aumentar demais também, ele começa a fazer zero sentido. Então tem uma... Igual ali, foi contar a história do Palmeiras. exatamente. E é por isso mesmo que ele acaba fazendo isso. Diminui, põe 0,1 ali, cara. Tá 0,3. Vamos pôr 0,1 e roda lá de novo. Quero ver esse Isso. negócio. Coloca zero pra Zero, gente... vai, vamos Pra ver. ficar bem claro mesmo. Eu quero um, vai falar não. Não e ponto, cara. Vai lá. Vou dar assim, boa noite também. Tá. Aí. Vamos ver. Dali. Dá.
E aí, ó, começa a responder. Aqui, ó. Agora ele se corrigiu. Olha Tá vendo? só, o Palmeiras. Tá vendo só, Vendo Cris? só. Embora tenha sido campeão, Todo mundo se corrigindo. Ó, todo mundo se corrigiu, que legal. Mas aqui eu acho que não aplicou aquela mudança do 0.3, porque era pro Não? texto ser bem mais... É mesmo, tá muito grande, bem né? mais esse estranho, também, sabe? é. Mas eu acho que deve ter algum botão lá embaixo que era pra salvar. Ah, né? volta lá, A gente Cris, só vamos ver. trocou no Expert, aí rola até o final. Pode descer mais? Cadê? Ah, não. Acho que por algum motivo não foi aí. Mas Agora põe aí, ó, 0.75, que é o maior, né? sobe pro máximo aí. Maior no máximo. 2? Pode deixar em 2 que se tiver... Aí, volta lá em chat. Faz uma coisa ali, dá um clear lá no final. Ó, isso, agora sim. Pergunta aí, dali, vamos ver. Palmeiras tem Mundial, de novo. Esse é o melhor benchmark, cara. É. Não tem melhor. Se os caras tivessem ido falar Exato. comigo, ó, não precisava ter gasto nenhum dinheiro como treinador nenhum. Aí. Olha lá, ele começou a... Mas aí que loucura É. essa. Então, aqui deu um erro porque a gente colocou um valor tão grande de temperatura que deu algum overflow ali. Ixi. Então, assim, ele estourou. Estourou a memória. sabe? Eu não sei nem se é erro ou se são termos completamente aleatórios. né? Pode ser. Caraca, É mesmo, mais é, simples, é isso volta mesmo. lá. É, Não, não, foi é só isso um mesmo. monte de Começa termo a vir- completamente Põe aleatório. 0,7 aí, ó, 0,75 que ele fala aí pra ser o máximo. ó. Porque essa temperatura é como se fosse a temperatura do conceito termodinâmico, de fato. Sim, eu sei. Então, quando a gente aumenta essa temperatura, o que veio ali é o caos, né? Completamente... Vai lá, vamos ver. Ah, não limpou não. Clica lá de novo no Clica lá clear. de novo no clear. É, acho que veio tanto texto que não limpou. Mas batendo aí. vai lá. Ah, Agora agora foi. sim. Agora foi. Você já tem que deixar no Ctrl+C, Ctrl+V. Se Não é que ele Palmeiras- gosta de digitar por causa do Palmeiras, que ele é palmeirense. dá um... acabou fechando a página. Tá. GPT. Aí. Isso mesmo. Agora só clica ali naquele Select 4, aqui embaixo, só para ver se os modelos estão selecionados. Seleciona aí o 3.5, embaixo. GPT 3.5, seleciona o Danube 2 ali embaixo. Isso. E esse de cima. Isso. Também. Aí, pronto. Deixa os mesmos. Só para ficarem os mesmos. Vai lá, mete um 0,75 aí. Ai. Aí. Agora eu vou ver. Aí, boa. Isso. Vamos ver agora. Aí, Ó, ele já isso aí- começa enrolando logo. É uma pergunta que gera muita discussão. Ele já preparou o ambiente para... Esse aqui já Mandar era, um ó. textão. Sim, o Palmeiras acabou. Esquece esse cara aqui. Isso Só é o nem leu GPT, nada. né? É, O aí. chat GPT, cara, eu tenho certeza absoluta que ele tem palmeirense na equipe. Certamente. Porque toda vez que a gente pergunta, ele fala que tem, cara. Tem uma vez que falou que tinha até 2. É. Aí, ó. A primeira vez ele falou que tinha 2, depois ele aprendeu. Não, Cara, e também tem a questão de quando o dataset que foi utilizado para treinar esse modelo foi criado, né? Caramba, olha esse aqui como errou feíssimo, cara. Olha lá. Olha aqui. Sim, o Palmeiras tem um título de campeão do mundo FIFA, Clube World Cup. Em 2022, sagrou-se campeão ao vencer o Real Madrid por 2-1 no Maracanã, cara. Exatamente. Esse é o efeito Cara, da temperatura. Eu não falo que essa pergunta aqui, ela acaba com qualquer IA, cara. Como pode, cara? Isso aqui errou muito feio. Qual que é esse aqui? É o Lhama? É o Lhama, É o Lhama, Lhama de 3, o 8 bi. novo É. Lhama. De 8 E você bi. vê que esse é o efeito da temperatura. Ele começa a inventar coisa, Aí ele alucinou total. É a Porque famosa ele- alucinação É. da IA. É. porque ele já tá buscando termos menos prováveis, né? E para trazer essa resposta. Então ele começa Nossa, realmente a esse trazer aqui é muito uma... enrolão, cara. Esse É, aqui O Palmeiras é virou... considerado um time importante no Brasil. No entanto, como mencionado, a sua popularidade mundial é falso. O acentuado termo mundial em relação ao time brasileiro é um desejo naqueles que querem que o Palmeiras seja mais conhecido. Ele Olha foi aí, para um caminho Olha lá. completamente que oposto. loucura, cara. Mas assim, poderia ser, né? É uma outra acepção das mesmas palavras, né? Você quer tentar colocar de novo lá? Coloca o 03, Colocar o zero, é. pelo zero? O que vocês acham? Pode ser, pode ser. Pra ver se ele fica... Aham. É, e dá um clear, né? Que a gente não Dá tinha um dado clear. clear antes, né? No zero. Eu
quero ver o dia que um vai chegar e vai falar só não, cara. Só não. Eles não conseguem, Não né? consegue. Ele é o aluno Não. enrolão. Aí é o aluno enrolão. Aí Clica isso no que a clear gente de faz novo uma... Pra garantir. Clica de novo. Isso, E pronto. por isso que normalmente a gente passa isso no prompt, né? Então responda com sim ou não, pra garantir que ele vai, porque senão ele vai... Não, eu acho que quando coloca o 0 mesmo, redondo, não tá indo, Mas é essa a ideia, assim. Você tem que... 03, ó. O 03 é o default, né? Pode colocar um valor bem pequeno, mas isso, que acho não esse seja tá bom. zero. Isso. Em computação, cara. Nunca é bom Computação. mexer com zero, cara. Sempre dá problema. Isso aí, meu professor meu das antigas falava. Se tem zero, tá errado. Olha lá, começou. Não, ele começou do tudo mesmo igual. jeito. É. Mas, ó, Aqui, ó. Aqui Esse tá aí bem mais reduziu. curto, reduziu. Agora Agora- faz o que ele agora, falou ó, ali, cara. agora Coloca volta só, ali. responda com sim ou não. Isso, Eu quero ver se ele vai responder. Vamos ver. Boa. Isso é importante. Aí, dá um clear, aproveita que tá com a temperatura baixa, que eu acho que isso vai ser... Vai ser útil. É. Não, pode deixar aí mesmo. Responda com sim ou não, somente. Sim, sim. Olha! Sim. Bom, Ó, todo mundo errou. O modelo... Quem é esse aqui? Da H2O. O Então menor pronto aí, galera. É o único que acertou. Ele só foi um pouco rebelde. Escreveu, Não, então. Ele foi rebelde, né? Mas os outros sim. É porque ele já tá prevendo que o palmeirense tá no chat falando, tem sim. Então ele já tá explicando. Ele já dá os argumentos, né? Ele já tá se defendendo. Que doideira, cara. Por que essa pergunta... Eu queria que alguém fizesse esse estudo. Por que essa pergunta ela gera tanto problema pro... Justamente, né, pela ambiguidade. Você vai ter na internet textos falando que Exato. tem mundial e tem textos falando que não tem. Então Tem as ele fica em páginas cima do muro. dos palmeirenses lá, porco.net, falando que tem mundial. Deve ter alguma que fala que tem 2, cara. Porque aquele dia ter respondido 2 é porque tem algum lugar que o cara falou que tem 2, cara. Tem algum lugar. E esse que é o problema de usar, né, uma rede desse, porque você não sabe qual que é a fonte, se ele tá... qual o dado que foi utilizado para treinamento. Ele não tá consultando nada aqui, então é algo que ele, de alguma maneira ou de outra, conseguiu relacionar com esses bilhões de pesos que tem naquele modelo. Então, o dado não tá salvo no modelo, ele não tá acessando a internet para fazer a pesquisa. Então, ele só pela relação das palavras e prevendo palavra a palavra, ele vai construir isso. Então ele tem que se ancorar no que ele viu para treinar, para compor os pesos, compor essas relações, para estruturar uma resposta. Então por isso que pode vir qualquer coisa, né? E justamente aí tá o grande perigo, né, de se utilizar essas redes de uma maneira ingênua, vamos dizer assim. É por isso essa que... pergunta até para o pessoal, isso aqui a gente faz de zoeira para mostrar que tem que moderar, né, cara? Você tem que ler a resposta, porque a galera hoje está usando de Ctrl+C, Ctrl+V, né? Como fonte de informação. Como se não fosse verdade, um Google específico. E não é. Inclusive, né, acho que as utilizações mais poderosas dessa tecnologia, elas entendem uma coisa muito, muito importante, que é LLM não é um oráculo. LLM é um modelo muito bom para linguagem. Então, eu vou entregar um monte de informação para ela e vou pedir para ela mastigar aquilo ali e me entregar de uma maneira específica. Ela vai conseguir fazer isso. Então, se eu pegar um monte de fatos, né, de informação factual, e colocar na janela de contexto da LLM, que é é a memória dela, ou é o local onde você faz a pergunta, de fato, e aí eu faço uma pergunta, ele vai utilizar o que está ali para te dar a resposta. Aí você consegue começar a controlar essa saída, né? E se você fizer dessa maneira, e é claro, tem que ter aí uma experiência e saber onde vai funcionar, não vai, aí você pode confiar mais ou menos. Então, por exemplo, uma empresa que queira colocar uma LLM para conversar com o público, né? Acontece direto, né? Casos em que o cara pergunta, eu posso comprar, por exemplo, eu posso comprar esse carro por $1, e ele convence a LLM a falar sim. Entendi. Então, até aconteceu recentemente mesmo um caso que acho que foi no Canadá, que ele foi até para a justiça, porque ele falou, tá aqui. Eu vi isso aí. Um representante da sua concessionária, né, que não necessariamente é um modelo, eu estava achando que era uma pessoa, claro que o cara sabia que era um modelo, né, mas eu acho que era uma pessoa, esse representante falou que eu poderia comprar um carro por $1. Eu quero comprar um carro por $1.
E então você tem que ter muito cuidado em como, né, você vai colocar essas redes para o contato geral com o público, né? Então, se você tiver esse cuidado na informação que entra ali e também ter todo um conjunto de modelos secundários para fazer a análise da sua resposta, você consegue ter mais segurança. E é isso que na H2O a gente faz. A nossa plataforma tem um dos elementos dela é o Eval Studio, o estúdio de avaliações. Então, a gente consegue pegar todas as respostas que a LLM deu e classificar elas em, né, essa aqui foi factual, essa aqui ele alucinou, essa aqui não sei o quê. E aí você consegue, ao longo do tempo, ir controlando isso. Entendi. Avaliando, vendo qual modelo que funciona melhor para cada situação. É um pouco do Thinking Fast and Slow lá, né? O sistema 1 e o sistema 2, né? Você está confiando só no instinto ali do modelo, você está conseguindo, de fato, né, fazer essa autoavaliação das respostas e vendo se aquilo se aquilo está fazendo sentido, né? E tem vários problemas, inclusive, com raciocínio lógico, né? Se você propõe um problema lógico para a rede, ela não vai conseguir... Ela sabe a relação entre as palavras, mas não necessariamente o raciocínio lógico que você está propondo. Então, esse é um outro desafio, um outro benchmark que muita gente tenta fazer para ver se essas redes conseguem, né, resolver a nível lógico, né? Não só a nível linguístico. Né? Entendi. Porque aqui ela tá toda aberta para toda... Ah, não, depende, né? Que vocês falaram, né? Mas mesmo assim é uma informação toda aberta. O que eu quero dizer é o seguinte, se eu tenho a minha empresa, por exemplo, aí eu tenho lá minha documentação toda. Vamos pegar uma empresa de engenharia, entendeu? Os caras que fazem muito... como chama aquele negócio lá? Laudo, né? Não fazem? E aí eu tenho lá minha empresa de engenharia. Uma base com milhares de laudos passados. Isso. Aí eu ponho o LLM para rodar só dentro da minha base. Aí, lógico que a chance dela alucinar é muito menor, né? Exatamente. Isso... Ela não alucina, né? Exato. E ou ela vai alucinar ali dentro, né? Ela alucina aí tá em coisas relacionadas, né? Vamos dizer assim. Mas também isso é complexo, né? Se ela começar a falar do tema que você entende, mas ela conseguir te convencer de uma coisa errada, também é algo bem preocupante, né? Mas isso é até um conjunto de técnicas que hoje se chama de RAG, Retrieval Augmented Generation, geração melhorada por captura de informação. Então, o que é isso, né? É aquilo que eu tinha falado antes, de juntar diversas técnicas diferentes numa coisa só. Então, primeiro, o usuário fez uma pergunta. Então, por exemplo, eu tenho aqui um determinado maquinário e esse maquinário apresentou uma mancha de corrosão em uma determinada peça. Isso é algo para retirar esse maquinário ou, né, para afastar esse maquinário de utilização, ou eu continuo utilizando? Ele pode utilizar, aí a primeira parte é o retrieval, é capturar a informação. Então ele vai pesquisar laudos passados, onde se mencionou a mesma peça, onde se mencionou corrosão, onde se mencionou o mesmo maquinário. E ele vai trazer exemplos de todos esses documentos passados e vai entregar isso para a LLM. E aí, basicamente, o que a gente faz por debaixo dos panos ali é falar assim, de acordo com esse texto aqui que você recebeu e essa pergunta, responda a pergunta. Ou seja, não use o que você já sabe ou o que você acha que você sabe. Não, utilize o texto que eu te entreguei. A partir desse texto, essa máquina deve ser afastada ou não? Esse é um problema grave ou não? E aí, a LLM vai tentar fazer esse raciocínio lógico baseado no texto. Porque você desonera, né? Você tira a responsabilidade do modelo de te falar a verdade de uma maneira intuitiva ali só com o modelo. Você passa para ela o que poderia ser informação relevante para responder aquela pergunta e muda o exercício, né? Em vez de ela te procurar, te falar a verdade, é só procurar ali naquele texto o que pode ser a sua resposta para aquela sua pergunta. Então, é um exercício muito mais fácil para o modelo de linguagem, de reestruturar o que está escrito, de encontrar coisas relevantes para a sua resposta e te responder de uma maneira coerente de acordo com a sua pergunta. Então, é um exercício muito mais fácil, muito mais preciso
para um modelo de LLM do que simplesmente uma pergunta aberta como a gente está fazendo aqui. Hoje eu só uso ela com coisa restrita, assim. Eu ponho para ler um artigo para mim, entendeu? Exato. Só que aí ela trabalha só ali dentro do artigo, ou seja, tudo que ela me responder tá ali de alguma jeito, de algum jeito. Ela não tá aberta, porque se você abre, não tem Já como. era. Não tem. E aí tem uma outra possibilidade também, que é, beleza, aqui a gente está falando um caso em que eu tenho um conjunto de documentos, ou não tenho o conjunto de documentos, e eu faço uma pergunta aberta em um momento específico. Mas eu tenho o caso contrário, que é, eu tenho um conjunto de documentos para os quais eu vou fazer a mesma pergunta em cada documento. Então, por exemplo, eu tenho uma base ali de vários laudos de engenharia. E eu quero, para cada laudo, me dê um resumo de um parágrafo. Ou, para cada laudo, extraia o problema mais relevante. Ou, para cada laudo, sabe? Eu posso fazer várias coisas desse sentido. E muitas vezes, você focar a sua pergunta numa coisa muito específica é melhor do que fazer uma pergunta muito genérica. E aí o que a gente faz muito é criar uma pipeline, criar um conjunto de perguntas onde cada pergunta extrai um pouquinho da informação que eu acho relevante. Então, por exemplo, eu pego cada laudo e ao invés de pedir um resumo do laudo, eu posso primeiro falar, qual foi o equipamento que foi analisado neste laudo. Beleza, ele vai ler o documento, me dá essa resposta. Depois, foi o problema encontrado no equipamento? Ele vai ler o documento, trazer o problema. Depois, qual foi a conclusão dada pelo engenheiro neste laudo? Lê o documento, traz isso. Agora, com base no equipamento que foi analisado, no problema e na conclusão do engenheiro, faça um resumo. Então, você vê, eu quebrei um problema complexo em partes menores e eu não dei muita chance para a LLM ter que fazer o raciocínio lógico. O raciocínio lógico ainda está na mão do ser humano. O ser humano que definiu as perguntas que chegam nessa pipeline. E eu consigo agora ter muito mais segurança na minha informação final. Então, o resumo que eu produzi a partir dali vai ser muito mais útil para mim e com muito menos chance de alucinação. Porque aqui, vamos supor, se eu tivesse entrado lá no site da FIFA, que considera o Campeonato Mundial, pegado aquele texto lá que tá tabela, lá, jogado aqui e falar, com base no texto acima, responda a seguinte pergunta. Perfeito. O Palmeiras tem Mundial? Aí, nesse caso, ela respeitaria aquela informação que eu coloquei, né? Exatamente. E aí ela fica restrita ali. Exato. Agora, e o que eu posso... E se eu pegar, tipo, meio a meio? Vamos supor que eu pegue 5 reportagens que falam que tem, 5 que não tem. Aí ela vai ficar maluca e fala, com base nisso aqui, tire a sua conclusão. Ele vai enrolar. Vai enrolar. Ou ele vai referenciar, né? Com base tal fonte. Por isso que eu gosto hoje de usar muito aquela Perplexity, cara. Eles fazem um trabalho desse no background, né? Eles pesquisam várias fontes. Não, e ele coloca e lá aí dão quantas peso. fontes foram pesquisadas, 20 fontes, está aqui, ó, a listinha. Às vezes eu uso ela para resumir coisa e tal. Ela até coloca vídeos assim para eu assistir, entendeu? Sobre o negócio. Isso aí bacana. é muito bom, né? É muito bom. Isso é muito legal. O Google tá fazendo um pouco disso, especialmente quando eu tô usando no celular. Quando você faz uma pesquisa, a primeira resposta é com AI generativa que vem. Depois que vem os links. Só que vem muita besteira ali também, né? Eles ainda não acertaram a mão nisso. Entendi. Então você tem que ter esse cuidado. E isso tem algumas coisas interessantes aí que, tipo, a gente estava falando, né? Da LLM tá contida no... Né, ela se focar no texto que eu entreguei para ela, aliás. Isso. E é até muito também por essa razão que, apesar da LLM utilizar um português ou uma linguagem muito correta, muito bonitinha, muitas vezes é fácil identificar que o texto veio de uma LLM, né? Então, por exemplo, se eu joguei lá vários textos diferentes sobre, né, o Palmeiras tem Mundial, só que alguns a favor, alguns contra, etc., a LLM vai ficar em cima do muro também. Ela não tem paixão ali no texto, né? Ela não vai... Exato. Ela vai tentar ser muito ponderada. Então, vai ser muito fácil identificar que o texto é uma besteira, é alguma coisa que foi escrita por uma LLM, né? É verdade. Ó, um cara aqui, ó, a Thaís. Cara não, Thaís, desculpa. Perguntei para o chat GPT se o Palmeiras tem Mundial e ele respondeu: a questão do reconhecimento do título de 1951 como Mundial é controversa.
porque aí é a pesquisa. Exato. Sou controverso. Na H2O, esse serviço, vocês têm o serviço de LLM. Mas se eu tenho por exemplo, eu tenho meus cursos, entendeu? Eu poderia contratar vocês para poder rodar uma LLM só na minha base. Só nos meus cursos, ou nos meus vídeos, por exemplo. Exato. Aqui dentro do meu canal aqui. A gente tem uma plataforma que permite que você suba os seus documentos, e aí documento eu estou falando tanto PDF, arquivo do Word, etc. Mas pode ser vídeo, porque aí ele vai pegar o vídeo, passar por um modelo de transcrever áudio. Né, do vídeo, né? Exato. Ou vai até conseguir identificar as imagens do vídeo. Então, não vou pegar cada frame do vídeo, mas um frame a cada 15 segundos. E aí, vou fazer uma descrição textual daquele frame. Então, nesse frame tem o Sérgio. No frame seguinte tem o Sérgio. Ou no frame seguinte tem um gráfico, etc. E aí ele descreve isso e entrega isso para a LLM. Então, a gente consegue fazer isso muito fácil. Meu aluno, por exemplo, tem meus alunos. Eles podem entrar e aí conversar com esse GPT que foi baseado no seu conteúdo. Sérgio GPT. Então ele já teve aula sobre tal assunto. Teve aula tal, buraco negro. Aí vai pesquisar as minhas explicações do que é e vai aparecer. Exatamente. Como que nasce uma estrela? Vai pesquisar ali e aí ele vai respondendo, né? Exato. Então esse é um serviço que vocês também passam para as empresas. Muita empresa tem procurado isso? Como que tá? Sim. Demais. E assim, de aplicações completamente diferentes, né? Numa primeira camada, a gente está falando, né, pergunta e resposta, mas você... um chatbot, né? Um chatbot, mas você pode aplicar isso tanto para trazer cliente, quanto para analisar... Uma aplicação assim não precisa citar o nome da empresa, não, mas uma mais assim, uma avançada assim. Com LLM, vamos só focar nisso. A gente já viu hiperpersonalização de sistema de recomendação. Então, pegar, por exemplo, uma recomendação oriunda de um modelo e criar ali uma personalização específica para aquele cliente utilizando LLM. Essa foi algo que a gente fez. Por exemplo, sei lá, uma loja pega o seu histórico de compras na loja, sabe que você é um jovem de 22 anos que mora em tal região. E aí eu mando essas informações para a LLM e ele escreve uma mensagem específica para você. Ele não vai falar, vem comprar aqui a camisa do Palmeiras sabendo que você é corintiano. Não, ele vai falar, o cara já comprou camisa do Corinthians antes, então ele é corintiano, chegou a camisa nova e ele tem tal idade, tá disponível a camisa na loja que é próximo de onde ele mora. Então eu junto tudo isso e dou um texto personalizado para você. Isso aí não é questão de marketing, você diz. Exatamente. Então isso é uma união, isso é interessante porque é uma união de vários modelos, modelo preditivo, né, de sistema de recomendação, e modelo generativo para gerar essa parte criativa, né? Entendi. Então isso é super legal. Aí dispara isso pro e-mail do cara. Aí o cara recebe ali, fala, caramba, como que ela... É daí que vem aquelas coisas, né? Caramba, como que sabe que eu tava pensando nisso, né? Exatamente. E aí tem o caminho contrário, né? A gente tá falando de um caminho aqui que eu tenho uma informação tabular e uma informação estruturada e eu transformo em texto, né? Então eu peguei um monte de coisa específica, transformei em texto. E muitas vezes tem o caminho contrário, que é pegar um texto que é bem complexo de ser entendido, etc., e quebrar em várias partes, como o exemplo que eu dei ali de um laudo. Eu extraí várias coisas de um laudo. Ou de um documento jurídico. E extrair várias informações do documento jurídico e depois estruturar e depois fazer pesquisas a partir daquilo ali. Então, vamos pegar um exemplo, um processo mesmo, né? Eu pego o processo, pergunto, qual foi o argumento do advogado aqui? Ele extrai. A partir daquele texto resumido do argumento do advogado, agora eu posso fazer uma pesquisa de jurisprudência. Eu posso pesquisar quais foram outros processos em que foi utilizado um argumento similar. E aí eu agora eu tenho o poder de analisar não um processo somente. Eu analiso milhares e consigo falar, 30% dos processos dessa base utilizaram, né, se basearam em tal jurisprudência, 20% em outra. Entendi. E consigo guiar meus processos a partir dali. Esse negócio. Muito legal mesmo. Os clientes de vocês são, na maioria, o quê? Tem de tudo. Tem empresa privada, banco, manufatura. Tem muita coisa no setor público também, instituições, tribunais.
Então é muito diverso, né? Justamente por conta disso, por ser uma caixa de ferramenta de IA bem agnóstica, por assim dizer, né? Sim. Então a gente pode criar modelos de diversas naturezas, AI preditivo e generativo, utilizando os dados da instituição ou da empresa para qualquer finalidade. Sistema de recomendação, fraude, churn, né? Para saber se um cliente vai sair da plataforma. E depois nessa parte de AI generativa, é isso que a gente estava falando, né? Tem todas as aplicações, desde peça jurídica a recomendação de produto de... Advogado tem loja. começado a usar, então? Tem, Eles tem eram muito. meio reticentes, assim, né? Tem muito. Mas aí que eles viram, né? Eles viram. É que também advogado, ele é reticente, mas ele é uma galera, eu sei, minha esposa é advogada, que na hora que vê que a tecnologia vai ajudar eles, né? Eles adotam bem, né? E que vai dar uma vantagem, né, para ele. Então, eu acho que até aí já Mas vale... aí será que não fica os caras, por exemplo, o dono no escritório, ele não vai ficar com preocupação do cara só ficar num copy-paste eterno dessas coisas todas, cara? Exatamente. Então E a tem gente que ter cai no esse uso responsável de novo. o né? uso De responsável saber, e ter o ser humano para Tem que ter o avaliar. Porque é aquele papo que a gente fala sempre, né? Que, por exemplo, o pessoal tem medo que vai Acabar com os trabalhos. que vai acabar com tudo, né? Não é isso? exato. Mas não vai, né, cara? Não Porque vai. você precisa ter o ser humano ali. Olha aí, galera. Pra Você não validar. tem o ser humano para moderar. Você vai sair falando um monte de besteira aí, do nada, né? Não, isso acontece. Eu tenho usado muito e com um texto muito específico, né, da área de astronomia e tal. Você coloca ali. Quero ver, porque eu quero ver se ela monta aqui uma postagem, se ela faz um roteiro, se ela faz um negócio. Você vê que ela começa. Primeiro que, se você não controla ela começa a pôr muito adjetivo. Não sei por quê, cara. Porque é enrolação, né? É enrolação, né? A enrolação é baseada nisso. Usa muito texto de marketing. Né? Ela foi treinada com muito texto genérico. Então, Mas aí quando eu conheci os negócios que lê artigo mesmo, as ferramentas que lê em artigo, aí ficou melhor. Porque aí eu peço, que dado que usou? Aí ela põe direitinho. Qual metodologia que usou? Ela põe direitinho. Qual o resultado? Ela põe. Qual a conclusão? Qual a limitação? Aí ela monta um negócio. Aí Bem fica legal. Exato. Aí Que aí você fica. foi quebrando em atividades menores, perguntas precisas, numa fonte de informação constante. Que é aquela né? velha coisa que a gente fala, né? O importante é saber perguntar, né? exato. Até quando o Google apareceu, exato. o pessoal também achou que era uma coisa do outro mundo. Que saía Mas não é, né, cara? Você tem que saber como perguntar para essas coisas, né? Não, e com o LLM se tornou muito mais importante isso, né? Porque no Google você ainda consegue tirar alguma informação do site onde você está indo, né? Ah, sim. Então, se eu estou indo ali para a Wikipédia, talvez eu confie um pouco mais. Se eu estou indo para um site, sei lá, para um blog de 5ª categoria, aí eu já não vou confiar tanto. Então, tem algumas coisas, deve ter alguns outros sinais que você consegue utilizar. Agora, na LLM, não. Né? Ela vai me dar um texto, e é um texto que tenta me convencer de que aquilo é verdade. Então, fica muito mais difícil você separar o joio do trigo. Né? Exato. Entendi. Entendi. E o que a gente estava falando antes mesmo? Que Do trabalho, né? Ah, sim, de arrancar o trabalho. Não vai, né, cara? Não Porque vai. precisa do ser humano, né? Exato. E no final dos contos é isso, assim, é o que a gente tá falando do advogado, é como que ele vai fazer o uso consciente e responsável para melhorar e aumentar a produtividade dele, né? E obviamente isso nunca vai se substituir. Será que tem um juiz que já pegou um negócio assim feito por IA? Aconteceu, inclusive, acho que há pouco tempo nos Estados Unidos, que o advogado jogou tudo para IA. Copiou e colou. Nem pensou. Copiou e colou. E o sistema judicial dos Estados Unidos, ele é muito baseado em jurisprudência. Então, você falar, no caso tal, né, United States versus João. Nesse caso, a decisão foi favorável, etc. E a LLM tinha inventado todos os casos prévios. Então, para o juiz, na hora que ele pegou aquilo ali, ele falou, não, esse caso aqui não existe. Não existe essa jurisprudência. Então, não é só que o texto parecia conciso, parecia correto, coerente, mas a informação específica Estava totalmente errada. Completamente errada. Totalmente errado. É Ó, esse o cuidado que você Pedro tem que perguntou pro Claude, o Claude disse que não tem mundial. ter. Aí. Falou que foi muito assim, ó. Tá vendo só? Aí. O pessoal Põe fica. aqui também, né? Pra ver depois. E assim, ainda nessa discussão aí do futuro do trabalho e tudo mais, eu acho que a parte importante é que a LLM vai errar, e ela vai errar de maneiras cada vez mais complexas e cada vez mais convincentes. Mais né? sutis, Então, assim. os modelos vão melhorar e eles vão ser mais capazes de te enganar. Né?
Então, o futuro do trabalho e, né, a aplicação das LLMs vai necessitar que o operador humano, que a pessoa que está ali por trás, consiga separar tudo isso e consiga utilizar da melhor forma no seu trabalho. Então, você tinha perguntado ali do advogado que se o dono do escritório não vai ficar com o pé atrás de que o advogado está só copiando e colando, né? O profissional, a pessoa que vai se destacar daqui para frente é a pessoa que sabe utilizar da forma correta. Sim. Quem não souber vai ficar copiando e colando e uma hora vai ser pego na mentira, né? Então, é a mesma coisa, né? No passado não tinha Excel. Então, o trabalho de